Bom dia você que está aqui nos conectado conosco aqui na TV Você. Eu sou o Carlos Eduardo. Hoje nós estaremos aqui apresentando esse brilhante quadro, inclusive hoje com uma pessoa especial, uma pessoa que tenho aí o prazer de chamá-lo de amigo, nosso querido Dr. Tadeu Aguiar. E também te convido para se inscrever no nosso canal do Instagram, assim como nos acompanhar pelo nosso site, nos acompanhar também pelo nosso aplicativo e principalmente nos seguir lá no Instagram. Agora, vou passar a palavra aqui para o Dr. Tadeu, ele vai fazer uma rápida apresentação e vamos seguir. Olá, posso falar bom dia também? Vai agora de manhã? Olá, quero agradecer a todos, agradecer pela acolhida aqui, pelo convite, Carlos, por todos vocês aqui da TV Você, a Gabriela, também o Rubens, o Marcelo, que aqui não está hoje, mas dizer que para mim é sempre um prazer poder estar com vocês e dedicar também um tempo a esse podcast, inovador, que traz também grandes personalidades aqui da nossa sociedade, da nossa grande Catalão, da nossa região. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, tá gravando aqui esse podcast e podendo também somar um pouco com esse projeto tão brilhante aí do nosso querido Rubens Pena. É isso aí, Tadeu. E vamos agora iniciar, porque nós temos aí que a grande parte da cidade conhece o Dr. Tadeu, né? Mas ninguém conhece aí com mais profundidade Tadeu, aquele catalano apaixonado, torcedor fanático do craque, né? Então, assim, eu gostaria que você disponibilizasse para nós como começou o Tadeu, quem é o Tadeu, de que forma o Tadeu se conectou com o catalão. Olha, cara, a minha história com o catalão, ela vem com a mudança, em definitivo, da minha família para cá. Eu sou filho da dona Lúcia Maria Botega Aguiar, professora, já aposentada, professora do Estado, do governo do Estado de Goiás. Tenho o meu pai, Nivaldo da Silva Aguiar, representante comercial, que veio para cá fornecendo para as minerações, fornecendo para as hidrelétricas aqui, grande comerciante do ramo de peças de tratores e representante também de equipamentos industriais por muito tempo. Que meu pai, nascido em Três Anjos, se tornou também prefeito nesse viés político que a nossa família tem. Meu avô foi prefeito lá também, então nos conecta muito com a região, a cidade de Três Anjos, que é o berço do meu pai, o Nivaldo. Minha mãe de Pilar de Goiás, um pouco distante, mas se encontraram em Goiânia, e ali foi aonde eu nasci. Então sou goianiense, mas sou catalano, trianchense de coração, davinopolino, novororense, toda a região aí que me acolheu, Cumarino, Anhanguerino. Então sou muito vinculado a essa região e sou muito grato pelo que pude construir aqui. Muito grato a Deus, a Nossa Senhora, em quem tenho muita fé e que espelho aí também os valores, de honestidade, de lealdade, de simplicidade aqui exponho para as minhas filhas. Sou pai de 3 lindas meninas, a Giovana, que já está aí com seus 23 anos, já, se Deus quiser, no final do ano a gente já vai ter mais uma médica aqui para a região, então para mim é motivo de muito orgulho. A Estela, que está no caminho também para buscar na medicina, minha querida filha do meio, e a minha caçula, a Heleninha, Helena Maria, todas 3 Marias, Então a Giovana Maria, Helena Maria e também Estela Maria. Sou casado com a Nayama Nogueira Pereira Aguiar, minha digníssima esposa, que me vincula ainda mais com a região, Aqui já estava, já há 20 anos estamos juntos, e para mim é um prazer muito, muito grande também, uma bênção de Deus poder dividir meus dias aí já nessas 2 décadas aí com essa mulher tão incrível, com a família que a gente construiu
né? Tenho 2 irmãs também, mulheres, a Roberta e a Camila. A Roberta é professora da rede municipal aqui, da rede estadual aqui em Catalão, professora de inglês aqui também nas escolas particulares, e a Camila vive em Goiânia, né? É professora do IF goiano lá. Então, venho de uma família humilde, né? De professoras, né? De mulheres, e tenho essa alma cor-de-rosa, como alguns dizem, né? De estar cercado aí por esse ser tão impressionante que é a mulher, né? Que traz cheiro para a vida, traz todo esse outro dinamismo. Na minha vida profissional, cara, eu começo... Você chega aqui em Catalão mais ou menos com quantos anos? Ou já é criança? A gente vinha passar férias aqui, né? Então, meu pai tinha casa em 3 anos, então a gente vinha... Para nós era goianiense, a gente vivendo em Goiânia, fechado. Quando vinha para cá, é o que a gente gostava, né? Ficar solto lá em 3 anos. Então, as férias de julho e as férias de dezembro, a gente sempre estava em 3 anos. Sempre meu pai muito vinculado com a igreja, então a gente sempre rezando muito, mas também divertindo muito, porque chegava em 3 anos, ali a gente tinha, né, os primos, né, os amigos também que contato com a coletividade, já do lado da família mais do meu pai, e era onde a gente ficava mais à vontade. Então jogava futebol, bolinha de gude, era tudo ali que a gente teve um vínculo muito forte com a nossa infância em 3 anos. Até que então meu pai abre um comércio mais para fornecer também para usina de embarcação, e na época que a mineração Catalão e a Copebras, a gente tinha a empresa de peças de tratores lá em Goiânia. Meu pai era gerente de uma grande empresa e depois decidiu empreender seu próprio negócio e traz também uma filial aqui para Catalão, da Aguiar Comércio, que era a empresa que foi fundada pelo meu pai e que nos criou todos aí. E aí, então, depois, um determinado tempo, aqui passa a ser, né, o foco do negócio, e a gente então vem em definitivo para Catalão, mais casado com esse viés político. Meu pai foi candidato por 3 eleições antes de então conseguir ser eleito aí em 2004 para ser prefeito aí no período de 2005 a 2008 na cidade de 3 Anjos. Então, de modo que essas lembranças que me traz são sempre muito prazerosas, né? Mas poder ter construído as amizades aqui, assim que cheguei, estudei no Colégio Anchieta, então depois que se tornou Objetivo, e aonde construí várias das minhas amizades que consigo nutri-las até hoje, inclusive o Dr. Dimas, né, que é nosso diretor, conselheiro, meu irmão, desde quando estive aqui, Paulo Henrique, hoje gerente da Caixa, a Nara, que é a nossa diretora lá da UNA. Então são colegas aí que estiveram bastante vinculados aí à minha infância, à minha vida, e que eu tenho prazer de conviver e ver também hoje, né, em posições diferentes, cada um na sua vida. Principalmente o destaque, né, o destaque pessoal. E isso é muito bom mesmo. Já na minha época de faculdade, eu entro na faculdade aqui no centro de ensino, o CESUC, né, superior aqui de Catalão. No começo, cara, não me imaginava advogado, não me imaginava na advocacia. Tinha um viés muito ligado a tecnologias, a computação. Foi um momento, né, de avanço. E sempre gostei muito de animal, sempre fui muito vinculado com bichos, com criação. Então, me imaginava veterinário, fazendo veterinário, ou fazendo alguma coisa ligada à computação. Cheguei a prestar ciência da computação, engenharia da computação, fui aprovado inclusive nos vestibulares para isso, fui aprovado para veterinária também, e acabei, né, optando por estar ao lado dos meus pais, com quem já trabalhava na empresa do meu pai desde muito novo. E nessa época minhas 2 irmãs já estavam fora, morando em Goiânia, estudando. A Roberta estudando para medicina, né? Infelizmente ela não conseguiu aprovação, mas fazia biomedicina na Católica, um curso caro à época. E a minha irmã com 2 faculdades, a minha Camila, ela foi aprovada em psicologia e também em nutrição. Então era um dispêndio muito, muito significativo para os meus pais, né? Um período que foi
de uma crise muito intensa que viveu o país. Então optei também por estar, para ficar também ao lado dos meus pais, para dar o apoio, e também por questões financeiras, né? Então me formo em 2005, nesse mesmo SESUC, né? Mas lá eu já percebi que ali minha vida estava bastante ligada a isso, né? Fui diretor de centro acadêmico, presidente da comissão de formatura, e desde então uma vida muito ativa e muito vinculada ao eleitoral, ao público, né? À administração pública. Então aquilo me atraiu muito, né? E graças a Deus acho que eu escolhi o caminho certo. Hoje me sinto uma pessoa realizada, um homem, né, que tem um prazer em ver as minhas filhas criadas, em poder passar um pouco dos meus valores mesmo de lealdade, de honestidade mesmo, de princípios, né, que veio desse berço, né, de humildade também da minha família, emprestando um pouco também do meu afeto, né, da minha humanidade. Acho que esse é um perfil meu, né, você vivencia isso comigo também, na UAB, né, de conciliação, de estar sempre disponível para o diálogo, servindo a Deus, né, servindo a Nossa Senhora naquilo, com o dom que Deus me deu, que é também estar tocando e cantando nas celebrações, que assim eu faço. Enfim, o Tadeu é esse, um homem de bem, um homem feliz, um homem família, né, uma pessoa mesmo disposta e acho que talhada a fazer o bem. Então, isso é o que me define. E nessa primeira sua adaptação ali junto ao curso de Direito, quando foi ali que houve essa transição, que você falou assim, realmente eu quero ser advogado, você teve algo que você observou e falou assim, isso aqui me chamou a atenção e despertou o meu desejo para o curso de Direito em si? Bom, Carlinhos, como eu te disse, na verdade, na época do SESUC só tinha administração ou direito. Então a opção que a gente tinha para estudar aqui era, se a gente fosse estudar em catalão, no ensino superior, ou você faria o direito, ou você faria a administração do SESUC, ou você partiria para a Universidade Federal. Aí lá a gente tinha geografia, a gente tinha matemática, se eu não me engano, e tinha pedagogia. Então, as opções que a gente tinha mesmo vinculadas aqui para o estudante que estava aqui, que precisaria residir aqui. Claro, teria opções de fazê-lo fora, fazer em Uberlândia, ou fazer em outra cidade. Contudo, como eu te disse, eu tinha um agravante que era financeiro também de meus pais, né? Que é claro, não me privaram de dizer, você não pode fazer esse curso, mas eu estava ali vivendo, eu trabalhava na empresa, eu via as dificuldades, eu via a dificuldade que minha mãe e meu pai estavam tendo para criar minhas irmãs também, para bancar os estudos. Então eu optei pelo direito num primeiro momento, como eu te disse, não me imaginava fazendo direito, né? Mas fui aprovado, fui bem aprovado, lembro às vezes, na época fui aprovado dentro, acho que dos 10 ou dos 20 na classificação, e à época senti feliz, é claro, falei, vou fazer, tinha mais amigos da região e já me conectei já no primeiro período, porque eu me lembro bem, eu tinha um professor que falava de geopolítica e aquilo já me atraía muito, porque já tinha passado 3 eleições que meu pai havia perdido, que eu estudava, que eu acabava empenhava muito naquilo, então acabava que já tinha conexões em volta vinculadas à política, meu pai sempre com muitos amigos, com muita linhagem nesse viés político que me atraiu, então foi uma conexão muito boa, né? Acho que estudar geopolítica já no primeiro período, estudar o direito ali já no primeiro período, eu lembro que eu tinha um professor chamado Danilo Magalhães, que era a introdução ao estudo do direito. Era uma grade bastante diferente do que a gente vê hoje, até porque é mais tradicional, né, cara? Modificou, mas para mim eu já me conectei. A doutora Paula, por exemplo, foi minha colega da primeira turma, o doutor Hugo, que foi prefeito lá em 3 anos, então já tinham pessoas que me fizeram também sentir bem, se conectar, né, seja com a faculdade, seja também com o curso. Então, acho que já no meu primeiro período eu já sabia que Deus tinha me iluminado, assim como me iluminou em várias decisões da minha vida, mas nessa ele acertou muito, porque me fez uma pessoa de fato realizada com aquilo que eu estudei
e poder aplicar isso, poder hoje viver disso, poder criar minha família, ajudar meus pais, ajudar também tantas outras pessoas que são envolvidas comigo no dia a dia, poder ter o prazer de estar aí também à frente dessa instituição de classe que também te une, para mim é algo talvez inimaginável, mas eu tenho absoluta certeza que eu não seria, né, não teria alcançado nada disso se não fosse também os desígnios de Deus e de Nossa Senhora para a minha vida. Isso é verdade. E vamos lá. Tadeu, ele sai ali da faculdade, ele já monta o seu escritório, ele vai trabalhar em outro local, ele vai trabalhar com alguém. Como que foi esse primeiro impacto pós-faculdade? Como que foi esse ingresso no mercado? Aí foi um momento difícil da minha vida, né? Meu pai tinha acabado de ser eleito, a gente tinha uma visão um pouco diferente do que é hoje, né? Na época que a gente sai da faculdade, não é o que a gente está vivendo hoje, né? De uma advocacia bem mais conectada, de um mundo muito mais rápido, né? Com as redes sociais aflorando, com os problemas chegando a gente de forma digital, com os meios de comunicação tão avançados como estão hoje. Então, naquela época era um pouco mais difícil, né? Você iniciar. Mas não sei se a palavra certa é difícil. Acho que hoje também, certamente, para o advogado que está saindo, ele tem também a sua dificuldade, assim como para os que estão chegando para conseguir se manter, né, Carlos, no mercado como está. Acho que o mais complexo a gente pode dizer assim, é a decisão, é a escolha. Então, eu tive, sim, assim como todos os outros colegas, acho que esse momento de você, agora formei, como é que eu vou fazer, né? Então, no direito ainda tem a dificuldade do próprio exame de ordem, né? E eu tive um problema com uma conjuntivite, acabou me lesionando a córnea logo ali na saída. Eu fazia tributário, uma pós-tributário com Ives Ganda, estava extremamente empolgado com aquilo, uma pós de direito municipal, e de repente eu machuquei a córnea e tive que, na segunda fase do exame, aí não tinha nem a possibilidade de eu fazer, eu tive que ficar para o outro exame até sarar, cara. Então foi assim, foi bastante assim, traumático aquele comecinho ali. E no meio disso eu busquei, claro, colegas que eu pudesse me conectar no início. Estive no estado do Tocantins como um advogado já estabelecido, amigo da nossa família, Dr. João Inácio. Passei um tempo lá com ele, uns 15 dias, para avaliar como é que era o mercado. Queria que eu fosse, eu sempre sério, também alinhado comprometido com a minha carreira. Estive em Brasília, estive conectado também com dois outros colegas, o Júlio mais a Líria, que são advogados gerais da União, e também a Sirene, que é também uma advogada da área trabalhista. Então, fui mesmo me planejando e avaliando mesmo o que eu queria seguir, até novamente ser iluminado, né, com a minha escolha de seguir meu caminho. No início, como o início é difícil para todos, né, iniciei montando um escritório que seria com 4 colegas, eu mais 3 colegas, mas que acabou ficando só por mim. Se vê bem que ironia do destino, né? A gente começando, todo mundo com muita dificuldade. Acabei alugando aqui na Nascinhage, meu primeiro escritório aqui na Nascinhage, aqui no 428, aqui ó, próximo ao lado da MBS, onde foi o meu primeiro escritório. E por ali fiquei já 13, quase 14 anos, né? Então, iniciei minha carreira ali e fui construindo, trabalhando também como todos, né? Acho que acordando às 4 horas, às 3 horas, como vocês verem hoje, famoso, como é que você consegue diminuir o ritmo, mas sempre não dorme não. Sábado, domingo, feriado, e acreditando que era possível, sempre com Deus e com Nossa Senhora à frente aí, tendo força. Eu falo que são os 3 Fs, falo sempre para minhas filhas, são os 3 Fs da vida: força, foco e fé. Com esses 3 elementos aí, você vai alinhar pouca coisa, né? Honestidade, lealdade, simplicidade, né? Afeto, né? Humanidade, que é muito importante para entender também a dor do outro, para entender que talvez a pessoa não está naquele dia dela, que você precisa às vezes
respirar um pouquinho para entender que é muito fácil entender o seu problema, mas se você também não entende um pouquinho, talvez o que o outro está passando, você se torna uma pessoa amarga, difícil, e às vezes perde muitas oportunidades. Então, acho que o que me trouxe até aqui, o que me conecta com a AB, quando você vê, também acho que foi muito disso, né? Quando você vê, por exemplo, o Zé Roberto, que é um irmão de vida, né? Que me deu a primeira oportunidade de estar na UAB, através do Dr. Johnny Abrão, que foi um anjo na minha vida também, uma pessoa com quem eu nutro uma amizade, um respeito, um carinho enorme. Pessoas que puderam, então, me inserir, né? Mas também teve o outro lado, né, Carlinhos? Teve o lado também da minha forma de chegar, da minha abordagem, da minha humildade, principalmente, né? Quando o Zé Alberto conta aquela história de cortar a grama lá, de fato aconteceu, né? Mas que você imaginar, né? Que eu comecei na UAB cortando a grama da subseção, então... E foi por um acaso, né? O que eu queria cortar, mas aí faltou o cortador. Eu fiquei com vergonha, falei, eu vou dar um jeito aqui, né? O presidente vai chegar aqui, o primeiro dia que eu dou a oportunidade para esse moleque aqui, tá chegando, o cara mente para mim, né? E aí eu fui tentar resolver, virou isso. Quando ele fala, chegou aqui pedindo para carregar a caixa. E para quem não sabe, boa é a reação dele contando o susto. Então foi isso mesmo. E isso acho que eu trouxe de berço, né? Como eu te disse, né? Dos ensinamentos do meu pai, né? Aliados assim, de ver também a forma do trato do meu pai, acho que sempre um equilíbrio, né? Com a franqueza, também com o lado honesto da minha mãe também, que é uma pessoa bastante franca. A gente vai se conectando hoje também com a forma, com a postura que eu, depois do meu casamento, da minha sogra, né? Também com a altivez, com a polidez aí que eu tive também de minhas avós, meus avós, enfim, né? Entendendo também que a forma de me estabelecer e poder também viver disso, que mais do que você ter dinheiro, mais do que você ter sua independência financeira, acho que o principal na nossa classe, na nossa advocacia, e também na vida, hoje que a gente vê um mundo extremamente mexido, né? Um mundo... Acho que diante da modernidade, acho que o afeto de fato é o que faz a diferença, né? Precisou de uma pandemia que a gente perdeu mais de 750 mil vidas para a gente enxergar algo que é básico, que o que a gente precisa mesmo é o que está dentro de nós, é a gente ser afetuoso, é o que eu disse, é entender um pouco também a igualdade de nós. Que todo mundo precisa de oportunidades, que às vezes você não nasceu com 2 ouvidos por acaso, né? É porque você precisa ouvir mais do que falar, não é? Né? Enfim, então é isso. Senão a gente teria talvez 2 bocas, né? E uma orelha só. Então é mais ou menos essas coisas que eu gosto bastante dessas metáforas que são utilizadas, mas que eu procuro também utilizar para minha vida. Então o início da minha trajetória foi essa e é absolutamente o que eu sinto hoje. Eu falo isso até para minhas filhas, falo para minha esposa, falo, se Deus, que a gente está sujeito, se amanhã não for isso, eu também estou sujeito a errar, ter também minhas dificuldades, e se eu tiver quase essas dificuldades, se eu precisar de ir para a enxada, como a gente fala, isso não vai me fazer menos digno nem menor que ninguém, né? Porque na verdade acho que são os propósitos, entendendo também que Deus ele tem que estar presente. É claro que isso é inimaginável pela estrutura que a gente constrói de vida, de sociedade, na cidadania também, né, Carlos? Mas é uma forma da gente dizer do tamanho da humildade que a gente tem que estar todo dia. Você tem que acordar com vontade de vencer, e mais que vontade de vencer, com vontade de ouvir, né? Porque advogado vive de problemas. Então, quando eu falo não, a gente já me viu falar quantas vezes, fala, moço, o cara fala, nossa, cara, tô com muito problema, fala, que honra, agradece, porque a gente vive de problema. Nosso serviço é resolver o problema dos outros. Então, se você tá com muito problema, irmão, você tá vivendo um dia bom, né? Você está vivendo uma semana boa, um mês bom, que vai ser rentável, porque você vai ter muito problema para resolver. Basta só você saber, né? Trabalhar dentro da tabela, que melhorou bastante, trabalhar com ética, com disciplina e determinação, que você vai chegar
de uma forma ou de outra vai chegar. Se não financeiramente, pelo menos satisfatoriamente. Como eu me sinto, né, hoje. Eu me sinto um homem realizado e satisfeito pelas minhas escolhas. E paralelo a tudo isso, já pegando o gancho aí que nós mencionamos, e a OAB, como foi esse ingresso, o que te trouxe para próximo dessa classe, e como foi a sua primeira percepção ao visualizar? Porque todo mundo tem uma visão da OAB de fora, mas quando você é advogado e é inserido, eu falo isso por conta própria, essa visão ela é modificada. E como foi isso? Quem te abriu as portas, quem te ajudou, quem te colocou ali e você foi ingressando? Como foi essa história? Olha, eu sou um homem do signo de Touro, né? Eu sou nascido em maio, né? No dia 9 de maio, perto do mês das mães, bem na virada da lua, né? Do Ares ali pro Touro. Então, assim, eu vivo uma mesclagem de signos e assim, isso vai muito com a sua personalidade. Então, o taurino é um cara metódico, né? Um cara perfeccionista, um cara extremamente dedicado, né? Quase todos eles. Mas é um ser sentimental, né? Um ser fiel. O signo do zodíaco mais fiel que existe é o taurino. Então, eu sou muito fiel com as minhas convicções. Eu sou uma pessoa que sou também fiel aos meus valores, né? Fiel à minha família, sou uma pessoa mesmo, já pelos meus desígnios, né, de vida, e fiz questão de enaltecer isso, isso já é um perfil. Então, às vezes a pessoa fala, porra, eu vi todo dia que você chega, você passar no meu escritório 4 horas, 4h30, 5 horas, rapaz, esse cara não tem lógica, né? Assim, o dia tá cedo. Tá, chega de sábado, domingo e tal. E o que é isso, cara? Isso se chama persistência, né? Isso chama coerência com o que você fala, né? Então, acho que muito que me leva ao OAB é isso, essa vontade também de poder fazer com que os meus pais, a minha classe, ela se tornasse forte, ela se tornasse visível, né? A exemplo do que aquilo que eu estudei, a exemplo daquilo do que eu acreditava. Uhum. E eu sempre tive comigo que o servir vem antes do exigir. Então, a minha vida sempre foi muito dessa forma. Então, como é que eu posso ser mais forte? Como é que eu posso chegar mais longe? Como é que eu posso ter uma carreira, uma profissão que seja digna, né, com os meus valores também, não só com os valores que eu aprendi na faculdade, com os valores técnicos, mas também com meus valores enquanto pessoa. Como é que eu poderia? Claro, eu tenho que estar primeiro servindo. Mas servir a quem? Servir como? Mas servir a minha classe, servir aos meus pares, servir aquele que eu fiz juramento de ética, né? O nosso código de ética. Então, é isso que me atrai, cara. Eu já vinha de uma condição de presidente da minha comissão de formatura. Então, eu já vinha alçado. Quem que é a pessoa que me designa mesmo nessa missão de presidente? O Dr. Dimas foi um deles, né? Dr. Dimas, eu era presidente da comissão da advocacia jovem, que não existia comissão, foi a primeira comissão da subseção, lá com o Dr. Zé Roberto, depois venho novamente com o Randall, e ali a gente teve Dr. Rubens, foi um que me incentivou muito, né? No meio daquela conjuntura, a gente senta, como as decisões sempre são colegiadas, como você sabe, hoje você vivencia isso na OAB, e aí o Rubens, o Dimas, no dia da reunião, não, você que tem que ir, cara, você tá na Caixa, você faz um trabalho lá. Eu falei, não, mas espera aí, tem o Zé Roberto, tem os outros, então sempre entendendo a hierarquia. E acabou que foi o Zé Roberto depois de novo. Aí eu vim de vice, talvez numa das situações, ver como que é. Naquela eleição que eu fui a primeira vez que eu fui vice, talvez fosse a eleição que eu tivesse mais tranquilidade, que minhas conexões estavam mais fortes com a classe, porque adivinha da CAIG, né, vinha fazendo um trabalho, né, num universo bastante diferente. Hoje somos 800 e tarará, né, que na minha época eram 140, então era fácil da gente conversar com todo mundo, muito embora as tecnologias, a gente não tinha um WhatsApp, quase ninguém tinha um Orkut que tinha na época, você tinha mensagem, cara, era absolutamente diferente do que a gente vive hoje. Você pensar em hoje ter 41 comissões, 42 comissões, quase
você ter uma ideia, Carlinhos, hoje a nossa diretoria, com todas as comissões que nos envolvem hoje, nos cercam e a gente trata como se de fato diretores fossem, envolvem mais gente, envolvem mais colegas, conectam mais pessoas do que quando eu fui presidente da Caixa, que eu tinha menos de 30 colegas na advocacia jovem. Então, assim, mas uma comarca absolutamente diferente, com problemas N menores e também uma perspectiva de cidade, de comunidade menor. Então, o Catalão se tornou pujante, se tornou uma economia forte e com os problemas que eu disse, né, vão surgindo, vão se conectando mais pessoas, vão chegando mais gente, chegando empresas, vão aumentando negócio, a cidade vai crescendo, é claro, a advocacia também cresce. Fui muito feliz por essa escolha e feliz também pela dedicação. Concluindo, por ter esse perfil também já de touro, né, de tudo que a gente assume, ter uma dedicação mesmo, ter um planejamento e querer mesmo atingir meta, me dediquei muito também por essa instituição que eu tenho amor, né, amo de paixão, gosto mesmo de estar com vocês, colegas advogados, isso não é demagogia, né, estou sempre pronto para servir. A OAB se tornou também uma instituição, a exemplo que o Zé sempre pregou, a exemplo também do que o Randall fez, que a doutora Jaqueline, que o doutor Manel Genuari, que o doutor Wilson Nars, que a gente vai homenagear de forma amanhã formal, né, com a vinda do doutor Wilson Safato aqui, que hoje é desembargador, que traz uma essência de história, enfim, todos os ex-presidentes que passaram, deixaram também, né, e contribuir para que essa história pudesse ser tão grande como é hoje. É sempre uma caminhada, né? E cada pessoa que está à frente dessa caminhada vai entendendo ali as dificuldades e se moldando de acordo com as realidades da época. Sim, né? sim. Zé já teve uma realidade, você teve outra, Jaqueline, então assim, mas todos eles vão sempre contribuir. E a OAB, cara, eu falo assim, sabe qual que é o pior lugar? Você tá de fora, sabe? É só que você precisa entender que assim, né, acho que o ambiente de construção, e eu sempre disse isso, e fui muito feliz nessas escolhas e no diálogo, acho que a coerência minha de vida, minha coerência como profissão facilitou, né, por exemplo, na primeira gestão que a gente vem de consenso, quando eu falei de consenso, como a eleição anterior que eu tinha sido vice do Zé, quando eles falam, não, agora você está pronto, tem que ser você o presidente. Eu falei, pô, mas será? Não tem ninguém? É eu mesmo. Mas olha, eu queria poder conversar. É a única coisa que eu queria. Vocês me dão autonomia para mim poder dialogar. Eu posso tentar construir. Isso é louco. Aqui sempre foi briga, sempre foi bairrismo, né? Que a gente sempre teve na subseção de Catalão. Então, cara, e aí a gente tinha um Marcos das, né? Que representava, tinha sido candidato com o Cássio, né? Que também é um amigo. Com a doutora Sandra, com a Ana Paula Mantani, olha para você ver que ironia, com a Jaqueline, a gente consegue conversar, dialogar, construir a primeira gestão de consenso, né, com valores de unicidade, que é o que a gente sempre falou, né, de ter uma OAB unida, de ter uma OAB única. E desde lá, eu fui candidato nessa primeira eleição, veja bem, defendendo aqui o Pedro Paulo Guedes Medeiros, um amigo, um irmão que a vida me deu e que desde lá eu falava, e que falei semana passada para ele, quando eu abracei, sendo nomeado, então conduzido, né, no Tribunal Regional Eleitoral. Falei, meu irmão, você lembra daquela nossa conversa lá atrás? Falei, lembro. Então, assim, aqui eu já falava, ali eu já defendia que a OAB precisava não só a nível de subseção, como a nível estadual, viver o que está vivendo hoje, mas ser ainda além, né? Eu achava que nesta eleição a gente tinha, como na outra, lutei muito para isso, a gente quase conseguiu, mas a gente tinha condições de viver essa mesma unicidade e esse equilíbrio de ideias e de raciocínios também no âmbito da seccional. E o Dr. Rafael Lara conduziu isso muito bem. Praticamente dessa vez, com 80%, a gente quase conseguiu, né, ter um ambiente de consenso. O consenso é ruim? Para alguns, talvez possa até parecer que é ruim, mas não é para a sociedade, porque a gente vive um local onde aí é um outro choque, né? Todo mundo que está de fora pensa, pô, a OAB, esse cara é tudo que... Aí depois que você chega, talvez a visão que se passa é que tudo que você conquistou advém de OAB. Você tem eventualmente... Paga, né, a carreira paralela, OAB, por isso. É a maior só parte. que ninguém ganha nada lá, né? Então assim, tá todo mundo ali, é voluntário.
Aí, a partir do momento que você tem essa quebra de paradigma, que entende que ali é doação, assim como tem que ser na sua vida, aí sim a OAB se torna o ambiente mais satisfatório, eu poderia dizer, para você, advogado. Então, por isso que eu sou tão apaixonado, por isso que eu defensor ferrenho tanto, e por isso que eu quero tanto, né, que todos os colegas, eu falo isso, o Carlinhos é uma prova viva, né? Porque, irmão, a gente precisa impulsionar, essa energia tem que ser diária. A gente precisa passar isso todo dia. O colega precisa entender que ele precisa estar conectado. Mas ele precisa entender que o servir vem primeiro do que o exigir. E é isso. É bíblico, né? É isso, né? Os nossos deveres vêm primeiro que os nossos direitos. E aí está tendo uma inversão de valores na própria sociedade. Então, por isso sou muito feliz, né? Nessa história aí com a OAB, que é uma instituição que eu falo até demais, de tanto que eu sou apaixonado. Não, que isso. Então, como nós havíamos comentado, vamos fazer aquele cafezinho rápido, parafraseando aí nosso amigo Marcelo. Quer um café? Mas então, já voltamos. E retornando aqui, vamos lá, agora para um último tópico aqui bem rápido. Tadeu, aproveitando a sua expertise, sua história, acima de tudo, sua trajetória, se hoje nós tivéssemos aqui um espelho, e o Tadeu de hoje, já mais velho, com experiência, mais maduro, né? Mais maduro também, né? Porque todo mundo fala que eu fiquei mais novo, mais jovem. Né? A vontade do povo é popular, então a gente não pode mexer. Se hoje nós tivéssemos esse espelho do outro lado, ou o reflexo dele fosse o Tadeu mais novo, qual o conselho que você poderia dar a si mesmo se tivesse hoje esse conhecimento, essa experiência, essa maturidade hoje? O que você observaria para o Tadeu mais novo e que falaria, olha, melhore isso, aponte isso, caminhe isso? Qual seria o seu conselho para o Tadeu mais novo? Bom, cara, isso é uma pergunta assim, cara, bastante pessoal até, mas eu sou um homem que, assim, cara, me sinto tão realizado, né? Sou tão feliz, assim, com o que Deus, Nossa Senhora, me permitiu, sabe? Desde poder ter nascido, né? Da minha mãe, da família que eu tive, dos valores do meu pai, né? Isso foi tão especial na minha vida, de poder ter construído relações como a do escritório, com a doutora Amanda, que é uma pessoa que, nossa, eu falo que é mesmo a minha metade de vida profissional, sabe, cara? Então, assim, eu acho que se eu pudesse parar lá e voltar, cara, eu faria tudo que eu fiz, sabe? Eu não tenho nenhum arrependimento, né, da minha vida. Talvez poucos lampejos aí de ter, talvez, desequilibrado em algum momento com relação a agredir alguém verbalmente, que eventualmente isso pode ter acontecido, né? Ter tentado sobrepor de alguma forma alguém, ou ser mal interpretado por isso, talvez algumas coisas que às vezes me chateia, ou tenha me chateado. Mas do ponto de vista da minha vida, cara, eu sou um cara, acho que assim, hoje me sinto, se eu pudesse voltar um pouco, eu já teria feito um doutorado que eu queria ter feito em Coimbra, né? Certamente eu já seria mestre, teria tido um viés um pouco, me sinto muito atraído por essa parte que eu não quis seguir. Eu fui convidado lá para trás para ser professor, para seguir também esse lado docente, né? Fui incentivado até pelo Clésio, por outros colegas pela doutora Ana Paula, quando foi diretora comigo, e relutei até por uma questão de tempo, né? Mas o tempo, a gente vai percebendo que o tempo é a gente que faz, na medida em que você prioriza aquilo que te faz bem, né? Então, talvez aprender a falar não em algumas ocasiões, talvez ter me privado de algumas situações que às vezes podem ter sido mais dolorosas para mim, no sentido mesmo de construção de vida. Acho que seria
nesse sentido. De conselho, cara, eu já até disse, né? Acho que isso eu carrego quase como um mantra na minha vida, né? Então, irmão, força, foco, fé, disciplina, cara, não existe nada diferente disso. Não adianta, né? Eu falo que tem outra coisa que é muito certa, né? O T lá no alfabeto, né? O sucesso é depois, o S é depois. Então, o trabalho vem primeiro. Então, não existe outro caminho, né? Se você não tem um berço de ouro, não vai ter uma boa herança. Hoje poucos têm, num mundo tão volúvel e tão depressa, perder dinheiro é tão rápido quanto ganhar. Então, irmão, não tem outro caminho, né? Você pode até chegar, mas se você chegar de uma forma que não foi construída, sem de fato ter esses valores mesmo de dedicação e de trabalho, para você se manter vai ser mais complexo. Então, o que eu poderia deixar de desenho mesmo é isso, né? Acho que de conselho, né? Se é que eu sou digno de poder dar conselho de vida, né? Mas é isso. Força, foco, fé, determinação, disciplina, sempre aliado a esse outro falo que são os 3 S, né? Simplicidade, né? Simpatia também, né? Você ser um ser humano sério, mas sério na expressão de poder ser simples mesmo, né? Você ter humanidade, ter unicidade e ter honestidade. Então, acho que esses valores para mim são bastante caros. Não imagino para mim, fala assim, poder hoje, cara, você falou de uma coisa assim, de algumas paixões que me unem, né? Então, eu sou um cara muito determinado com essa questão de religiosidade, mas porque eu nasci assim. Então, eu me lembro finais de semana em Três Anjos, que era feriados que a gente ia para a Semana Santa, de eu estar com meu pai e os padres ficavam na nossa casa, almoçava lá, dormia lá, então celebrava, não existia o padre lá, então meu pai que tinha que buscar, e aí era eu que já tocava violão, quando minhas irmãs não queriam acompanhar, e eu louco sempre, né, muito firme ali com meu pai, tinha dia de estar em 5, 6, 7 missas num dia, né, nas comunidades rurais que meu pai ia com os padres. Então e isso sempre me fez, né, por isso quando eu fui convidado a ser o festeiro aqui, isso assim já era uma conexão que já é uma coisa que vinha de berço, né? Então para mim acho que você ser coerente na vida, cara, isso vai te fazer feliz. Então, ser coerente com as suas escolhas e com os seus desígnios. Acho que isso é o principal, né? Isso é verdade. Se eu, pessoalmente, posso atestar isso, eu acho que nesse tempo todo que eu mais aprendi com você foi realmente a palavra coerência. Você se portar do mesmo jeito que você prega, do mesmo jeito que você defende suas convicções. E eu acho isso surreal. E para nós já fecharmos, eu sei que você já deve ter realizado inúmeros sonhos, inúmeras conquistas, inúmeras metas que você deseja, mas você pessoalmente ainda tem algo além que você fala, olha, o Tadeu ainda está se planejando, ele deseja isso, eu desejo aquilo, uma viagem, eu desejo, por exemplo, você mencionou o doutorado, não sei se é um plano já próximo novamente, mas qual ainda um sonho que você deseja realizar? Cara, sabe que ontem, você vê tanto que ontem mesmo, né? Ontem saiu um doutorado em administração pública pelo IDP, né? E assim, acho que há poucos anos atrás, além desse lado aí, como eu também fui criado nesse lado político, eu não sabia, eu fiquei muito tempo, né, me relutando em saber se isso de fato me atrairia dessa forma, né? Até que eu tive um convite, né, com o Dr. Adib, né, antes de ter definido o nome do amigo também, né, do Jamil, para ser deputado, né, me convidou e posterior estar sempre próximo ao Dr. Adib, que é uma pessoa que também assim me traz muita empatia, né, com quem eu espelho muitas coisas dos meus valores, né, também junto com essa vinda do meu pai. Então eu acredito que assim, um sonho, cara, eu acredito que assim, a vida ainda vai me colocar político, isso eu acho, né, mas não é um sonho, né, para falar assim, você almeja isso, então assim, eu almejo mesmo fazer esse doutorado, acredito que farei
esse do IDP, agora em administração pública. Por quê? Coimbra está difícil, a faculdade é em euro, né, cara? Agora... É um investimento que acho que, se fosse lá atrás, acho que hoje, até pelo câmbio, ele me coloca um pouco distante, mas não é impossível, né? Eu queria mesmo. Lá tinha na época eu ia fazer esse doutorado exatamente em administração pública. E também por conta de línguas e tudo, era um cronograma de 2 anos, em que eu teria que estar em Portugal de 6 em 6 meses. Então, eu queria mesmo ter feito isso. Então, uma coisa que eu não fiz, mas que eu ainda quero fazer. Então, ontem eu vi esse doutorado e me senti extremamente atraído. Sei que o Clécio fez um lá e acho que vou tentar me ajustar, né, para poder realizar isso. Muito embora eu acredito que, paralelamente, esse outro viés, que esse viés político, ele acaba assim me mexendo um pouco, né, com as minhas estruturas, vamos dizer assim, né? Eu me sinto bastante atraído também por poder ajudar, e acho que essa possibilidade de contribuir, penso que não é um desígnio de agora, mas acredito que futuramente pretende sim estar disponível, né, para esse outro viés, né, conjectual aí na minha vida. E já caminhando agora para o final, tenho que te agradecer pela sua presença aqui, agradecer pela sua disponibilidade e deixar um relato pessoal da minha admiração, do meu carinho e, acima de tudo, da sua contribuição também para a minha pessoa, para a minha carreira, e te agradecer novamente por contar todos esses pontos. Inclusive, nós caminhamos hoje numa seara bem mais pessoal, né, conhecendo o Tadeu Aguiar, não, o doutor Tadeu, o advogado Tadeu, e isso é de um brilhantismo, é uma caminhada de muito trabalho, muito sacrifício, mas que nós que estamos de fora, nós que observamos aí, é uma caminhada que você observa que ela tem frutos, que ela é uma caminhada abençoada, e novamente agradeço. E agora, já caminhando para os nossos espectadores e todo mundo que nos de algum modo nos ouve ou nos vê, muito obrigado, grato aí por mais um programa, grato a todos que estiveram na nossa contribuição aqui, né? Então, todo mundo que esteve aqui nos ajudando, e é isso. Depois, tudo isso aqui vai estar disponibilizado para vocês, paralelo a quem já está aí em forma virtual, e um meu muito obrigado, e é isso.